Bom, eu estou aqui acessando então o site ofx.net, tá? Nesse site nós temos aqui a especificação desse padrão, tá? Que é um padrão de comunicação entre instituições financeiras, ok? Bom, então é interessante que você dê uma lida aqui nas informações dessa página, tá? Aqui você vai compreender para que o OFX é utilizado, ok? E aqui você também vai poder realizar o download da especificação dos arquivos de esquema e também um guia de implementação do OFX, ok? E nós temos aqui no GitHub um projeto, tá, chamado OFX4J, ok? Esse projeto OFX4J é uma implementação do OFX para Java, tá? Bom, para usar esse componente, você deve adicionar então lá as dependências do Maven, esse trecho aqui, tá? Você deve adicionar essa dependência lá no arquivo pom.xml para poder usar então esse componente, ok? É esse componente que nós estamos utilizando aqui então no treinamento no caso lá no vídeo do tour, nós vimos que é realizada a importação de um arquivo OFX, tá? Então é esse componente que está sendo utilizado aqui no treinamento. Bom, então eu estou aqui com a página Fim Extrato Conta Banco aberta, tá? Então aqui nós estamos utilizando o componente customizado Grid Dados, ok? Temos aqui definido o atributo somente consulta para essa grid, tá? Para esse data table. Então aqui nós temos os respectivos atributos, lembrando que esse controller, né, ele está vinculado aqui à conta caixa, tá? Então temos aqui os atributos da conta caixa. Então inicialmente serão listadas as contas caixas cadastradas no sistema e quando o usuário selecionar uma determinada conta caixa, será aberto aqui então uma tela de inclusão alteração, onde foi definido aqui também que essa tela de inclusão alteração é somente consulta, tá? Onde nós temos aqui um data table, tá? Então aqui serão listados os dados de um determinado extrato. Para que esses dados sejam listados, foi adicionado aqui um calendário para que o usuário selecione aí o período, o mês e o ano, e um botão onde será chamado aqui o método busca dados lá do respectivo controller para que sejam então buscados os dados do extrato. Ok? Então essas informações serão buscadas aqui do extrato conta banco, ok? Que no caso aqui é uma array list de fim extrato conta banco. Bom, então voltando aqui na página, nós temos aqui também outros botões no cabeçalho desse data table, tá? Um desses botões é o botão que vai realizar a importação do arquivo OFX, ok? Então aqui será chamado, vai ser aberto o dialog upload do arquivo, tá? Que foi definido aqui no outras telas lá do template, esse dialog. E aqui nesse dialog nós temos o componente file upload, tá? E quando o usuário realizar o upload desse arquivo, será chamado aqui o método importa OFX, ok? Então, será buscado aqui o arquivo que o usuário realizou o upload. Logo depois, criado um arquivo, criado um objeto aqui da classe importa OFX, tá? E instanciando esse objeto, passando aí como parâmetro o arquivo que foi realizado o upload pelo usuário. Bom, então serão criados aqui dois objetos, um unmarshaller e também um envelope aqui todas essas classes são aqui desse componente do OFX4J, ok? Logo depois define-se o tipo de mensagem, tá? E realiza um laço nos registros desse arquivo, tá? No caso desse extrato, tá? Então para cada item
desse arquivo, serão instanciados aqui um objeto da classe fim extrato banco e definidos os respectivos atributos, como a data do movimento, a data do balancete, data do o documento, o histórico e também o valor, tá? Todos eles buscados lá do arquivo que foi realizado o upload pelo usuário, ok? Logo depois, essas informações elas serão visualizadas pelo usuário, né? Já que este data table aqui ele está vinculado lá ao extrato conta banco, tá? Que no caso é um array list lá do fim extrato conta banco, ok? Temos aqui o método mês-ano, que vai simplesmente formatar o período aqui para o mês-ano. Temos aqui também o método getTotais, que está sendo utilizado aqui no rodapé desse data table da tela de detalhe, tá? Então nós temos aqui a vinculação a esse método, ok? E aqui os métodos get, set, padrão, ok? E temos aqui também os métodos que vão realizar a conciliação dos lançamentos, tá? No caso aqui, na conciliação dos lançamentos, nós temos aqui também a conciliação específica dos cheques. O que será feito? Será feito aqui um laço nesses dados do extrato conta banco e verifica se esse histórico não contém cheque, tá? Se ele não contiver cheque, será feito aqui os procedimentos para essa conciliação. Então, serão buscados lá no banco de dados, utilizando-se aqui alguns filtros, como no caso aqui a conta caixa, a data do pagamento e também o valor pago, tá? Verifica se há alguma informação no banco de dados que corresponde à data do movimento do extrato, ao valor do extrato e também a conta caixa que foi selecionada pelo usuário, ok? Isso se caso o valor for menor do que zero. Se o valor for maior do que zero, ou seja, se for um crédito, aí será feito aqui um filtro pela data do recebimento, o valor recebido e pela data do movimento e o valor lá também do extrato, ok? Se encontradas informações no banco de dados com esses filtros, o registro será marcado como conciliado. Caso contrário, o registro será marcado como não conciliado, ok? Após realizar todos esses procedimentos, vai emitir lá uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi finalizada, tá? Da mesma forma que na conciliação dos cheques, tá? Só que aqui agora ele verifica se o histórico do extrato contém a palavra cheque, tá? Se contiver a palavra cheque, então será feita aí uma busca no banco de dados pelo número do cheque e também pela conta caixa lá vinculada ao talonário desse cheque. Se for encontrada alguma informação no banco de dados, esse cheque vai ser marcado como conciliado. Aliás, essa informação, esse registro do extrato vai ser marcado como conciliado, tá? E logo depois verifica que se o valor do cheque ele é igual ao valor do extrato, tá? Se o valor for diferente, se o valor do cheque for diferente do que está no valor do extrato, será definida aqui a observação de que o valor do cheque no extrato difere do valor armazenado no banco de dados, tá? Então, o cheque, nesse caso, ele não será conciliado, tá? Para que ele seja conciliado, além de bater o número e a conta caixa, deve coincidir também o valor, ok? Caso nenhuma dessas informações aqui estejam de acordo, será definido aí que esse cheque não foi conciliado, ok? Logo depois, informa uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso, ok? Bom, então é isso. Então, esse é o procedimento, né, que foi realizado aqui para a conciliação das contas caixas, né, para realizar a conciliação bancária.